Olá, quinto ano, sejam bem-vindos à nossa nova videoaula de hoje, tá? Hoje eu quero estar relembrando com vocês algumas coisas que nós estudamos nesse módulo 1, que ela é muito importante e para a gente poder dar um sentido ao nosso aprendizado, para não ficar o conhecimento ficar solto, então eu vou estar relembrando algumas coisas para nós chegarmos até a aula de hoje propriamente dita. No módulo 1, nós estudamos alguns gêneros textuais. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte, vocês vão estar vendo aqui que está escrito português e produção. O que acontece? Não tem como a gente separar a produção de português muitas das vezes, tá? Porque quando a gente está trabalhando com o português, nós apresentamos para vocês o gênero textual, a gente apresenta alguns textos para servir de exemplo, para depois vocês chegarem na produção de texto e a partir desses exemplos vocês conseguirem fazer também uma produção de texto parecida. Então, por isso que está escrito português e produção, porque a aula de hoje eu vou estar relembrando tanto assuntos que eu trabalhei dentro da língua portuguesa como em produção de texto. Tá? Então, nesse módulo 1, ele apresentou para a gente a característica de alguns gêneros textuais. O primeiro foi a notícia. Se vocês voltarem lá na página 10, vocês vão relembrar do texto dos dinossauros, tá? E no texto jornalístico a gente tem que lembrar o seguinte, que ele vai retratar um fato real e de interesse coletivo, tá? Ninguém vai fazer uma notícia que interesse a uma ou duas pessoas. A notícia ela é produzida de uma forma que vai interessar várias pessoas, uma comunidade, tá? Uma cidade, um estado, um país e até o mundo. Ela tem que apresentar um local, o tempo e os envolvidos no acontecimento, porque quando você produz a notícia, ou quando você vai ler a notícia, você quer saber aonde que aconteceu essa notícia, quando que ela aconteceu e quem foram os envolvidos na notícia. Tá? Ele faz um uso de uma linguagem mais formal e pode ser transmitido oralmente ou pode ser escrito. Né? O jornal, por exemplo, ele transmite notícias e é falado. E tem os textos escritos também. Nós estudamos também, se vocês voltarem lá na página 20, os verbetes de enciclopédia. Tá? Os verbetes de enciclopédia já vêm trazer uma informação bem detalhada sobre determinado assunto. E essas informações vão estar junto com imagens, tá? Apresenta também uma linguagem mais formal. E tudo aquilo que vai falando no texto, na enciclopédia, vocês vão ver que se estiver falando de um conhecimento, né, igual no caso dos dinossauros, que viviam no Brasil. Então, ele vai mostrar o mapa do Brasil na região onde eles viviam, para você ter uma ideia. Tá? Vai apresentar as imagens do dinossauro. Então, as imagens têm que estar bem coerentes com o assunto, com a informação que você quer transmitir. Nós estudamos também a autobiografia, tá? E na página 38, se vocês forem até a página 38, vocês vão ler um pouquinho sobre Helen Keller, tá? Falando quem ela era. Então, a autobiografia especificamente isso, é falar sobre a pessoa, tá? Os fatos que marcaram a vida da pessoa. Se você estiver falando sobre você, você tem que falar fatos que marcaram a sua vida. E lá no texto da Helen Keller, ela fala sobre isso, que era o quê? Era uma mulher ela era surda e ela era cega, e num dado momento da vida dela, ela teve uma professora que do jeito dela conseguiu ensinar para ela uma forma de se comunicar. E a partir dessa forma de se comunicar, a Helen Keller ela conseguiu ser uma ativista social, uma escritora, uma conferencista, né? E ela conseguiu também o bacharelado dela, ou seja, ela conseguiu fazer uma faculdade a partir daquele conhecimento. Isso tudo você consegue, essas informações todas você consegue ao ler essa autobiografia dela. Tá? Depois nós estudamos crônicas. As crônicas elas vão vir retratando fatos do nosso cotidiano e fatos bem polêmicos, coisas às vezes que incomodam a gente. Tá? E eu dei um texto para vocês, né? O texto era chamado O Nariz, que falava o quê? A respeito de comportamento. Né?
dentista, ele era um dentista muito aparentado, as pessoas gostavam do trabalho dele, um homem muito competente, né? Tinha uma boa família, uma boa condição social, mas a partir do momento que ele resolveu sair para todo lado com aquele nariz no rosto, as pessoas começaram a duvidar, a questionar a competência dele, né? E ele perdeu a família, ele perdeu o trabalho, tudo por quê? Porque ele usava o nariz e ele se recusou a tirar, porque ele achava que aquilo não era motivo das pessoas começarem a duvidar dele. Então, a crônica ela vai retratar, né, uma situação dessa, um fato polêmico, mas ela vai fazer isso de uma forma irônica ou engraçada, tá? Quer dizer, no final do texto você realmente começa, né, a achar graça, porque você imagina uma pessoa saindo por aí com aquele nariz vermelho, com aquele bigodão e tudo, mas no final ele leva você a refletir sobre algo. A crônica tem essa função, você no final tem que refletir sobre algo. Depois nós vamos falando sobre sinopse e resenha, tá? Eu acredito que a gente já esteja chegando na nossa aula. A sinopse, ela e a resenha, as duas representam um resumo de uma obra, tá? De um filme, de um livro, elas vão representar um resumo. Porém, a sinopse, ela tem a característica dela é despertar no leitor um interesse. Pelo leitor, o que será que fala esse filme? Será que esse filme é de ficção? Será que esse filme é um filme de ação? Aí quando você quer saber esses detalhes, você busca a sinopse do filme, tá? Porque ali ele vai estar um resuminho e não vai te falar como o filme termina, mas vai te falar o que você vai poder encontrar no filme, algumas passagens do filme. Já a resenha não. A resenha vai ser um resumo, mas vai vir junto uma crítica. Pode vir uma avaliação positiva ou pode vir uma avaliação negativa. Se uma pessoa que leu, por exemplo, o filme, ela vai fazer aquele resumo e no final ela vai falar que se o filme é bom, por que ela achou o filme bom, o que ela achou que faltou no filme, o que ela achou que não faltou. Ela vai elogiar, se gostei do filme porque o filme é rico em determinados detalhes, tá? Então, a resenha ela vai apresentar uma opinião e uma avaliação do autor sobre a obra. E a sinopse não. A sinopse tem o objetivo de instigar a pessoa a ter um contato com aquela obra. Então, a produção de texto nossa, então, vai ser a seguinte. Vocês vão ler a página 80 e 81, tá? Que está falando sobre resenha. O livro vai explicar passo a passo como fazê-la e, ao terminar, você vai verificar se você não esqueceu de nada. O livro vai lá, ele vai te dando passo a passo como é que você vai montando, vai rascunhando, tá, as informações que ele está pedindo para que você recolha e depois você monta a sua resenha, tá? Ele faz uma sugestão também, fazer a resenha, digitar e enviá-la ao professor. Se vocês puderem fazer isso para mim, eu vou amar, tá? Pegar o computador, digita lá a resenha de vocês, coloca as pontuações que devem ser colocadas, salva. Se quiser mandar pelo WhatsApp, pode, tá? Se vocês preferirem mandar pelo meu e-mail, eu vou adorar, porque eu acho que é uma forma bem legal da gente poder também estar aproveitando um pouco a tecnologia, tanto que a gente está tendo que usar nos dias atuais. Vocês vão escolher o filme, está escrito lá nessa página 80, 81, um filme que vocês tenham gostado ou que não tenham gostado para poder fazer isso. Tá bom, gente? Eu agradeço vocês, tá? Muito obrigada e qualquer dúvida entre em contato comigo.